tudo bem? Eu sou Miguel Marado, sou o autor de Lendário e de Lendário 2 e vou hoje falar sobre o contexto histórico do quarto episódio de Lendário 2 que se chama Sete Fontes. Primeiro, as Sete Fontes são um complexo de exploração de água que foi construído a norte da cidade histórica de Braga durante o século XVIII, essencialmente. Foi mandado construir pelo Dom Rodrigo de Moura Teles, um arcebispo de Braga, e o seu sucessor, o arcebispo D. José de Bragança, deu continuidade a estes trabalhos e permitiu então que múltiplas fontes na cidade de Braga e outro uso da água de Braga tivesse origem então nas águas das várias nascentes que estão presentes nas sete fontes. Elas chamam-se sete fontes porque correspondem a aproximadamente 7 nascentes de água, nas quais se estabeleceram pequenos edifícios chamados mães de água, que então mantêm protegida a origem desta água, desta fonte da vida, que depois seria encaminhada para Braga através então de condutas essencialmente feitas em pedra. As sete fontes são então um local muito interessante do ponto de vista daquilo que é a história da água na cidade, sendo também interessante pensar que ainda hoje é parcialmente funcional este sistema de exploração da água, isto porque temos fontes ainda na cidade, na parte histórica de Braga, cuja água tem origem nas sete fontes. É interessante também que existe a possibilidade de já haver exploração da água vinda da zona das sete fontes, das suas nascentes, desde o período romano, portanto, desde Braca Augusta. Isto não é garantido, mas como vamos ver, vamos aprofundar um pouquinho a especulação, digamos, acerca disso no contexto ficcional do livro. Então, entrando nesse contexto, Rodrigo Baldeira, o protagonista do Lendário 2, vai visitar as sete fontes com o intuito de encontrar um local secreto no contexto desse monumento. E aí encontra uma cisterna. Portanto, neste caso, uma cisterna é normalmente um equipamento de grandes dimensões de depósito de água. A água essa que depois seria então encaminhada para onde fosse mais necessária, fosse para a irrigação, fosse para consumo urbano, no contexto do período romano. Obviamente, esta cisterna é ficcional, não existe, e no contexto desta ficção está acompanhada ainda de 5 templos, 5 pequenos templos secretos que estão como que escondidos junto a essa mesma cisterna que estava perdida. E nesses templos, o templo central, o único que está ainda relativamente preservado, foi menos saqueado e que é o mais importante, é um templo de Apolo e que se relaciona, neste caso, com a divinação. Falando de Apolo e divinação, não podemos deixar de falar de Delfos. Delfos é uma cidade grega que durante todo o mundo antigo, portanto todo o período grego e romano, era o local a visitar para quem queria conhecer o futuro das suas empreitadas. Portanto, se nós tínhamos um projeto de fazer algo como guerra contra um determinado povo, se fôssemos gregos ou romanos, iríamos certamente primeiro consultar o oráculo de Delfos ao templo de Apolo nessa mesma cidade. E, portanto, aqui, no contexto ficcional do lendário, o templo de Apolo surge como uma espécie de transcrição do templo de Delfos para o contexto de Braga, e aí vai, de facto, haver uma revelação no contexto da ficção ao Rodrigo Baldeira. É interessante olharmos também aqui para o contexto da água. A água, enquanto elemento simbólico, tem muitos significados. Falámos já noutro momento, destes episódios, sobre a relação possível entre a água e a morte, ou a passagem para o submundo, que acontecia, por exemplo, no contexto greco-romano, mas que poderia também estar presente nas crenças dos próprios bracas, dos próprios indígenas desta região. Mas a água, por exemplo, também tem muita simbologia, ainda hoje, relacionada com a passagem do tempo, não é? Nós muitas vezes referimos que já passou muita água por debaixo da ponte, quando queremos dizer que já passou muito tempo. Claro que a água depois pode ser também associada a muitos outros lugares comuns da simbologia, como a própria pureza, a própria limpeza. E a água, certamente, é também muito importante como símbolo vital. Muito obrigado por estarem comigo em mais um episódio de O Papel da História em Lendário e voltaremos muito brevemente. Até lá!